Oi, gente, voltamos hoje para falar sobre as minhas últimas leituras concluídas. Na verdade, eu fiz um apanhadão do semestre, daquilo que eu acho que pode trazer algum destaque, alguns questionamentos. Eu sou professora, como muitos de vocês já sabem, então o primeiro semestre nas escolas para mim é um pouquinho desafiador, porque são muitos combinados, a gente conhece muitos aluninhos novos, então até o nosso corpo se conectar com todas essas demandas que surgem como novos rascunhos todos os anos, é um processo emocional muito grande, mas ainda assim eu consegui ler livros bons. Geralmente no segundo semestre do ano eu consigo ler mais, eu consigo aproveitar mais os meus hobbies, então teremos muitas coisas legais para conversar daqui para frente. Vou começar com esse livrinho que eu li recentemente, que eu queria ler há muito tempo, chamado Vita Contemplativa ou sobre a Inatividade, do Byung-Chul Han, que é esse escritor já muito lido por muitas pessoas. Eu queria ler esse livrinho especialmente porque ele fala sobre a importância da contemplação, a importância da gente digerir mesmo o tempo e as informações, da importância da gente ter um tempo criativo para que a gente possa ser também autoral em relação à nossa vida, em relação às nossas ideias. É um livrinho que foi importante para reforçar algumas coisas que eu já senti, algumas referências que eu já tinha acessado. Para quem nunca pensou sobre essa temática, para quem está um pouco aflito com essa aceleração por todos os lados e não sabe por onde começar a pensar sobre alguma revisão de si. Ele traz muitas referências de outros autores que já falam sobre essa temática, então pode ser uma boa introdução para realmente começar a enxergar esse cenário atual a partir de outras dinâmicas, de outros exercícios. Eu, particularmente, venho pensando muito e sempre, desde muito tempo, do quanto eu quero realmente valorizar algumas práticas de silêncio, algumas práticas de olhar, algumas práticas de diálogo, para que as coisas possam durar um pouquinho mais dentro de mim, já que nós somos, por natureza, tão finitos, né? Então fica aqui a primeira sugestão de leitura. Li também para a escola, porque eu dou aula para cursinhos pré-vestibulares, desse livrinho aqui, Geografia, da autora portuguesa Sofia de Mello Breiner Andressen. Eu já havia lido Cristo Cigano, essa ediçãozinha contempla as duas obras, e eu gostei muito. No livro Geografia, a Sofia vai mesclar tanto poemas quanto prosas poéticas, vai misturar muito a temática da política ali num contexto português do governo Salazar, utilizando as metáforas poéticas como uma forma de driblar a opressão. Isso é um ponto muito interessante. E o que traz no próprio título a ideia de como nós interagimos com os espaços e como a gente cria significados com a sociedade, com a nossa casa, com o passado. É um livro muito bonito, tem textos realmente assim de tirar o fôlego aqui. Então eu recomendo bastante Sofia, para quem não conhece, eu sou encantada pelo jeito que ela escreve. Já li outros livrinhos dela e é sempre uma surpresa maravilhosa. Além desse livrinho, li um recentemente que óbvio que ia ficar espalhado no meu coração, porque eu sou apaixonada por esse escritor há muitos anos, que é o Gabriel Garcia Marques, só que eu li pela primeira vez Os Funerais da Mamãe Grande. E que surpresa maravilhosa! Eu não sabia que esse livro serviu como uma espécie de rascunho para os 100 Anos de Solidão, que foi o grande divisor de águas para mim como leitora. Eu considero que foi o primeiro clássico que eu escolhi por ter ido atrás, sem ter sido provocada
pela escola, enquanto eu era adolescente, nem nada disso. Eu escolhi ler 100 Anos de Solidão e foi maravilhoso, foi um deslumbramento, entender o que era um livro clássico, o que é um livro clássico latino, o que é falar sobre política com elementos fantásticos, e é um livro extremamente sensível, eu fiquei apaixonada. E Funerais da Mamãe Grande é espetacular, maravilhoso, sim, são contos que têm muitos simbolismos, explicam várias referências da história da Colômbia, trazem o leitor para pensar sobre os objetos que aparecem nos contos, o que eles significam, o que os exageros também anunciam sobre a nossa história, sobre a importância de não deixar que a memória fique desapercebida, porque ela nos convoca realmente a ter responsabilidade social. Um livro incrível, rapidinho de ler, uma ótima introdução para Gabriel Garcia Marques. Eu daria esse livrinho de presente de aniversário para as pessoas que talvez queiram conhecer um pouco mais de autores considerados célebres e têm um pouco de medo para isso. Daria de presente para pessoas que nunca leram nada da América Latina. É sensacional, gente. Leiam Os Funerais da Mamãe Grande. Que livro delicioso! Muito bom. E aí eu também li esse livrinho que eu comprei pelo título e pela capa, tá? Desse escritor marroquino. O livro se chama O Livreiro de Gaza. E eu achei essa capa muito bonita, me interessei pelo título, gosto de livros que falam sobre livros, gosto de livros que falam sobre livrarias e quis conhecer um pouco mais sobre essa pauta que infelizmente está tão atual pelos motivos errados. Então, foi uma experiência muito sensível e muito dolorosa, porque vai falar sobre um acampamento de refugiados em que uma família se aproxima dos livros como forma de sobrevivência. A gente já viu a literatura nesse lugar algumas vezes, tanto no contexto do nazismo, quanto no contexto da desigualdade social brasileira. Só para citar Carolina Maria de Jesus, uma autora que usou muito da escrita e dos livros como uma forma de distrair a fome. E aqui os livros aparecem também como uma maneira de criar horizontes, porque nesse cenário de muitas invasões, de muitas violências, de muitas perdas, houve uma orientação para o protagonista para que ele lesse, porque os livros dariam ferramentas para que ele entendesse o que estava acontecendo e para que ele pudesse buscar estratégias de saída. E é o que justamente me faz estar na educação com tanta convicção. Eu tento insistir por meio do meu instrumento, que é a aula de literatura, tentar de alguma forma sensibilizar os estudantes de que estudar definitivamente não é só um ranking, não é só uma forma de competição, como a nossa história da educação mais recente vem cada vez mais modelando esses jovens, mas instigar por meio do estudo a necessidade de sermos curiosos, de sermos atentos e de estarmos conscientes de que o estudo é uma maneira, sim, de romper estigmas, de ressignificar aquilo que a gente discorda na sociedade e de reivindicar o sonho, porque nós temos potências dentro de nós e por todas as exclusões que nos naturalizam, a gente passa a se resignar, confiando que esses potenciais podem ser negociados para baixo. E não podem. E o estudo é esse lembrete diário de que a gente é expansão, a gente é muita coisa. Esse livrinho também faz com que essa esperança permaneça. E a esperança aqui não é num lugar de ingenuidade, mas num lugar de que estudar faz com que a gente sempre espere algo, nem que seja a próxima ideia que vai chegar até a gente. É esse o movimento que vai nos insistindo na vida. Leiam, muito bonitinho, muito sensível,
é um chacoalhão que a gente precisa e merece muitas vezes. Outro livrinho completamente imprevisível que chegou até mim foi esse daqui. Eu acho que poucas pessoas conhecem, eu não conhecia, chamado Devaneios do Caminhante Solitário, do Jean-Jacques Rousseau. Esse livrinho eu decidi ler no momento em que eu estava preparando aulas sobre o arcadismo. E aí eu estava lendo um artigo falando sobre a natureza e veio uma referência sobre o Rousseau, que é esse filósofo que refletiu muito sobre o papel do homem na sociedade, o papel do homem originário, digamos assim, num lugar de selvagem, né, pelos termos da época. E aí me deu curiosidade para ler esse livro, porque são 10 caminhadas do Rousseau. Qual a chance da gente saber que o Rousseau caminhava e que depois ele voltar das caminhadas dele, ele escrevia textos sobre o que ele pensava? Isso me trouxe um Rousseau muito mais intimista, alguém que tem 1 milhão de inseguranças, mas que livrinho gostoso de ler, porque eu acho que o que mais me deixou envolvida com essa escrita são os processos que ele insiste de maneira apaixonada na rotina. Ele gostava, por exemplo, de estudar as plantinhas que ele via pelo caminho, ele vivia fazendo 1 milhão de anotações sobre elas, ele tinha um compilado de anotações dessas caminhadas, e era meramente por curiosidade, por interesse, sem nada em troca. Ele amava pensar sobre as relações, e ele escrevia sobre elas, e uma coisa muito doida que aparece aqui também é que o acesso, óbvio, a livros não tinha a mesma facilidade, ainda que até hoje seja muito limitado, né? Do que a gente tem hoje, pelas redes, pelos diferentes formatos, etc. E como havia essa dificuldade, aparece uma questão aqui que é a cópia de livros. Muitas vezes ele pegava livros emprestados de pessoas que ele conhecia e aí ele ficava escrevendo esses livros em cadernos para poder ler, para poder acessar aquele conhecimento, principalmente de botânica. E aí eu fiquei me perguntando e pensando como é outro tempo mesmo. Imagina se todo livrinho que a gente sentisse vontade de ler, a gente precisasse reescrevê-los, o quanto a gente também não teria uma relação diferente com cada pedacinho que chega até nós. E essa percepção do estudo, da curiosidade, do tempo, esse lado mais manual, é algo que eu gosto muito de pensar sobre o quanto é saudável também a gente desfrutar de alguns processos lentos, mesmo que não precise necessariamente escrever um livro, né? Porque a gente precisa ler ele. Mas se propor vez ou outra, escrever num caderno, fazer textos autorais, que não nos deem resultados nenhum, mas que alimentem a nossa vontade de conhecimento. Eu aprendi muito lendo sobre os hábitos dele, gostei demais, acho que me trouxe reflexões importantes, e esse é um livro muito responsável por eu ter me afastado das redes sociais, como o Instagram, porque nossa, você começa a ver sentido naquilo que realmente é mais profundo, naquilo que vai precisar mais da nossa atenção, daquilo que vai levar tempo para ser feito e que não tem plateia, né? Não tem nenhum ganho, é só vontade. E o que a gente faz hoje sem esperar nenhuma utilidade, nenhum resultado daquilo? É algo que talvez seja interessante da gente pensar. Muito legal, gostei bastante. Ao longo do livro, eu fui colocando alguns papeizinhos aqui no meio com observações e ideias que me vieram. Foi muito, muito gostoso mesmo. E aqui atrás eu coloquei uma folhinha de uma plantinha que eu gosto muito que tem aqui em casa para marcar também o momento da leitura.
Muito bom. Outro livrinho que eu li numa viagem, porque eu tinha esquecido de levar livros, eu não consigo dizer como isso aconteceu. E aí eu tive que comprar esse livrinho no caminho para não ficar sem livrinhos, porque eu estaria desamparada, vulnerável, fragilizada. Nossa, como assim, né? Sair de casa sem um livro na mochila. E foi uma surpresa interessante. O Sentido da Vida, do Contardo Caligares, nunca tinha lido nada dele. Já assisti algumas entrevistas, gosto do jeito que ele cria provocações. E esse livro, ele vale muito a leitura por conta principalmente de um capítulo, em que ele reflete que, assim como a arte tem uma estética que não necessariamente precisa ser justificada para o outro, mas é escolhida pelo artista. E é nesse espaço de criação autêntica em que o artista decide a beleza que ele quer comunicar, que o Contardo entende que nós também deveríamos ser artistas da nossa trajetória e escolher na vida qual é a beleza que a gente quer narrar. Uau! Como isso é bonito! Atribuir beleza artística aos dias, aos episódios, aos pensamentos, ao que a gente gosta, ao que nos faz sorrir, ao que nos faz chorar. É muito bonito esse capítulo, de verdade, assim. Me trouxe um olhar mais delicado para as nossas nuances. E um outro livrinho que agora, retomando esse, me veio à mente, que tem um sentido semelhante, é o A Insustentável Leveza do Ser, em que ele vai dizer, ele usa até uma expressão específica, mas eu não me lembro agora, que é a gente que vai criar a partitura. A gente é que decide como que a gente vai organizar os nossos sons e a gente meio que ficcionaliza esse sentido para que haja um caminho. É do humano imaginar essa importância para si e desenvolver uma estética que é nossa. É bem gostoso de pensar na vida desse jeito, de alguma forma. Aí, juntando esse livrinho com Vita Contemplativa com o Rousseau, poxa, dá para ocupar o tempo com bastante coisa sensível e se permitir esse encanto, mesmo sem precisar que isso nos leve a algum lugar dito como melhor ou maior ou mais em cima. É só algum lugar para onde a gente está indo. Outro livrinho que eu li e que eu fiquei interessada pela sinopse. Eu sei que esse escritor escreve muito bem, de um jeito assim admirável mesmo, já escreveu outros livros maravilhosos, mas esse daqui me pegou pela sinopse. O livrinho se chama O que Podemos Saber, é do Ian McKeon, e fala sobre literatura. Tem como não ler esse livro? Não dá. E foi muito surpreendente mesmo. Esse livro é muito diferente. Eu acho que vale demais a reflexão que ele propõe. Se passa no futuro, no século seguinte, e nós temos aqui um professor de literatura que conduz aulas universitárias e que estuda o nosso tempo, estuda o século XXI. E ele estuda a literatura de um poeta específico do nosso tempo, que ele é obcecado por um poema desse escritor que sumiu. O que as pessoas têm acesso é a todas as outras informações que orbitam esse escritor, já que ele viveu a nossa época, é um escritor que esteve nos e-mails, nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação, e todas as informações que esse escritor gerou nesses veículos estão memorizadas, estão arquivadas. Mas o poema não está em lugar nenhum.
E aí se cria toda uma narrativa de genialidade para justificar o sumiço desse poema e o conteúdo desse poema que ninguém leu. E aí é muito interessante, porque aí vai falar sobre como que a gente cria um livro clássico, como a gente cria um escritor renomado e como a gente disputa narrativas a partir das informações que a gente gera nas redes sociais. Junta tudo isso, você vai terminar com a sua cabeça explodida, tá? Porque é esse o resultado desse livro. É uma baita reflexão sobre os nossos discursos, no fim das contas, como que a cultura se forma e como a gente é maleável, como as coisas podem ser manipuladas para criar uma certa figura, defender uma imagem, como a distância é facilitadora também dos atos heróicos. Muito bom. Eu amei essa leitura. No meio do caminho, talvez vocês sintam o que eu senti, de que vai ficar um pouco arrastado, porque tem muita informação. Mas confie que essas informações vão ser usadas. Vai amarrar, até mesmo o excesso e o cansaço serão importantes para os sentimentos que a gente vai ter na conclusão, de ter se envolvido, de ter sentido raiva, de desprezar, de julgar, de se ver nesse lugar externo e ao mesmo tempo interno nas relações. Muito legal, gostei bastante da proposta, acho que é um livro que tende a inclusive crescer também com o tempo. Outro livrinho que eu terminei de ler é O Bom Dia Inverno, da Tamara Klink. É um livro muito, muito bonito também, falando sobre a solidão, falando sobre os desafios de ser uma mulher em meio a aventuras. É um livro que eu acho muito gostoso de ler pelo cenário mesmo em que a gente vive, de tantas dependências materiais, tecnológicas, e do quanto a gente poderia se envolver mais com algumas coragens. E depois também de ler o livrinho do Amir Klink, 100 Dias Entre Céu e Mar. É um livro muito complementar, porque a Tamara faz uma coisa aqui que eu acho que é necessária. O Amir, ele é muito cativante, ele narra lindamente, a aventura a que ele se propôs é interessantíssima, porque ele vai atravessar o Atlântico num barco a remo, e ele narra essa experiência de um jeito inteligentíssimo. Só que o fato dele ter vivido essas experiências fez também com que ele ficasse muito ausente da família dele. E a mãe da Tamara foi a pessoa que cuidou realmente dessas meninas e que teve que se dedicar ali mais nesse contexto da maternidade do que o Amir na paternidade. E a Tamara traz esse recorte de gênero. Ela não alivia, não, para a questão de, bom, meu pai é um gênio, é verdade, mas pensando no recorte de gênero, foi um homem que esteve em muitas situações ausente e ela estando onde ela está hoje, se deve muito à presença da mãe. E eu quero fazer uma ressalva aqui, porque nessa polêmica atual que a Tamara pediu para que as pessoas não comprassem mais os livrinhos, e ela já se retratou, e a coisa está acontecendo aí, a discussão toda, eu vi alguns comentários nos vídeos dela, principalmente no vídeo em que as pessoas comentam a retratação, e muitas pessoas desmerecendo a invernagem dela, colocando ela como alguém que só herdou um grande nome. E eu acho que quem se coloca nesse lugar, na verdade, não conseguiu se informar a tempo de fazer esses comentários, porque a Tamara, ela, apesar de, óbvio, partir de um lugar de privilégio por uma série de fatores, até mesmo de conhecimento, de trocar ideia com o próprio pai e tudo, ela sai com um barco que
ela começa do zero. Inclusive o Amir não quis ajudá-la. Ele fala que era importante que ela aprendesse a fazer as coisas por ela mesma. Então ele não cedeu barco, ele não deu dinheiro. Ela foi atrás desse conhecimento, desses perrengues, dessas carências e de muitas situações, inclusive violências que ela sofreu por ser uma mulher nesse ambiente. Então eu não acho justo também desmerecê-la simplesmente porque ela vem de um nome que já teve sucesso. A gente talvez precise tomar um cuidadinho para também não sermos injustos no ataque, como muitas vezes as pessoas acabam reproduzindo essas posturas nas redes, né? Então, só para a gente amadurecer um pouquinho a nossa crítica. Reli Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Que livro! Conceição é impecável, é uma escrita poética, de muita crítica social, de muita seriedade, de personagens muito, muito emocionantes e dolorosos. Tanto Olhos d'Água quanto esse livrinho estão nos vestibulares do estado de São Paulo. E eu fico muito feliz com essa valorização. Inclusive, já vou pegar aqui do ladinho, reli também Olhos d'Água. E para mim é assim, uma honra dar aula de Conceição Evaristo. É uma honra fazer parte de um ensino básico em que esses livrinhos estão sendo propostos pelas universidades daqui de São Paulo, porque que bom que os estudantes podem, pelo menos, ouvir o nome da Conceição. É claro que a gente tem muitos desafios pensando em ensino básico, porque mesmo os vestibulares propondo esses livrinhos, a gente sabe que no contexto de escola pública, esses livrinhos muitas vezes não chegam para os estudantes que sequer estão pensando em vestibulares de universidade pública, mas é um princípio. E aí a gente vai pensando cada vez mais em estratégias para que, de fato, a leitura pertença ao cotidiano. Além desses livrinhos, li também A Paixão Segundo GH, que eu arrisco dizer ter sido o livro do meu ano. Eu sou muito, muito fã da Clarice Lispector, já li vários livrinhos dela, eu amo Água Viva, amo A Hora da Estrela, amo Um Sopro de Vida, Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, mas A Paixão Segundo GH não foi só uma leitura muito importante, foi um livro que mudou muita coisa de mim. Eu consigo dizer que existe uma Isabela antes e depois de A Paixão Segundo GH, e que de fato esse livro moveu placas aqui, sabe? Nossa, eu entrei realmente em crise, basicamente. Depois que eu li esse livro, eu comecei a questionar várias coisas da minha vida, e várias coisas que eu questionei não voltaram para o lugar onde elas estavam. O que é muito bom, mas é um processo também muito doloroso de sair de alguns confortos que a gente já conhecia. Que livro, que pedrada, que nossa, acontecimento. E eu sempre ouvi falar desse livro como, a personagem, acontece uma situação com uma barata. Cara, isso é muito mais do que o rolê da barata. A barata é um detalhe nos símbolos, nas associações. Nossa, que livro, que livro, que livro, que livro. E um outro ponto é que muita gente fala que a Clarice não é uma escritora que se envolve com pautas políticas. Esse livro é extremamente politizado, extremamente provocativo nas pautas sociais, crítico, porque a gente tem que começar a pensar também que a subjetividade é política. Não é porque um livro pode parecer mais lírico, que não é o caso de A Paixão Segundo GH, mas até livros que são um romanção, que falem muito sobre, sei lá, amor, por exemplo, são livros políticos. A política está em absolutamente tudo.
as escolhas que a gente faz na construção dos personagens, na caracterização, na maneira como eles se expressam, no vocabulário que eles usam, tudo isso traz uma trajetória política. E a Clarice aqui, além disso, que já é base, cria muitas transformações mesmo, pensando na estrutura. Nossa, muito bom, muito, muito bom. Além disso, reli também No Seu Pescoço, da Chimamanda. Essa releitura foi muito mais legal do que a primeira vez que eu li esse livrinho, porque a gente já conhece, vamos dizer assim, os contos, a gente já sabe os enredos, então a gente consegue prestar atenção nos detalhes. Vocês verão que eu sou uma pessoa de muitas releituras, eu leio e releio infinitas vezes os mesmos livros, eu gosto muito dessa experiência e eu sempre fico mais encantada quanto mais eu releio. Eu acho que eu vou aprendendo um pouquinho mais e chegando um pouquinho mais perto de entender alguma coisa. E é delicioso poder entrar em contato com obras assim. No Seu Pescoço, também é um livro de contos, também está aqui no vestibular do Estado de São Paulo. Vai trazer muito a reflexão sobre o que é a Nigéria a partir de todo o processo violento colonial, qual é a conexão entre a Nigéria e os Estados Unidos, esse não lugar de pessoas que foram machucadas pela colonização, precisam buscar uma outra casa, mas que também não pertencem a esse outro lugar. A dificuldade de se firmar uma identidade e o que é a literatura africana. Isso é muito bom nesse livro. Existe uma literatura africana nesse singular que tantas vezes o mercado editorial deseja e vende como slogan. Que África se vende? Que a África é confortável para que os leitores digam que sabem algo sobre esse grande continente. Muito bom, muito bom. Chimamanda é muito inteligente também nas suas construções, na maneira de criar personagens diversos, sem colocá-los nos tão já conhecidos estereótipos dessa literatura que dura tantos séculos. Eu gosto muito do jeito que ela descreve as características da diversidade no livro e vale muito. Acho que tem outros livrinhos dela que eu quero ler, principalmente o Americaná. E vamos ver quando que chega o momento disso. Outro livro maravilhoso, esse daqui, acabou comigo. Esse livro me destruiu. Meu Deus, eu chorei tanto lendo esse livro, que é A Estrada, desse autor norte-americano. E eu não tenho tanta facilidade com literatura norte-americana, mas eu tô tentando me aproximar mais e tenho gostado do que eu venho conhecendo. Esse livro é muito diferente. Ele não tem capítulos, assim, é um livro totalmente feito de pequenos parágrafos, fragmentados. Alguns narradores, pelo que eu me lembre, eles se intercalam aqui na narrativa, mas a história gira em torno de um pai e um filho que estão num cenário apocalíptico. Aparentemente o mundo acabou nos termos que a gente conhece, sobrou só um contexto de cinzas, fome, sujeira e muita violência, porque as pessoas, para sobreviverem, entenderam que elas precisam destruir aqueles que disputam a mesma comida, disputam qualquer nível de conforto mínimo que sobrou. Só que, nisso, a gente vai tendo um lembrete constante na nossa mente frente a tanta desgraça que a gente vê nesse livro. Por que continuar? Por que insistir? E essa pergunta em torno do título A Estrada está muito relacionada, porque a estrada é um caminho e a estrada só existe se a gente anda nela.
Porque a estrada é a conexão entre um ponto e outro, ela foi aberta para isso, para que a gente se desloque. E se viver é tanta limitação, é tanta dor, é tanto desespero, por que continuar na estrada? Por que insistir no caminho? E aí eu fiz essa pergunta para várias pessoas ao meu redor, porque eu realmente, em dado momento do livro, falei, cara, não vale, não vale. Nossa, vamos parar. O que eu faria? Eu continuaria? Até quando? Em que circunstâncias? O que me faria desistir? E aí, conversando, eu tive uma resposta muito linda e que no final me fez chorar, acho que 10 vezes mais do que eu já choraria, que é a continuação, a insistência no caminho, nesse caso aqui, é justamente o sentimento. Porque a única coisa que faz esse pai e esse filho continuarem andando é que eles são pessoas que amam um ao outro. E como não continuar, sendo que essas vidas só existem nesse contexto porque elas são um significado um para o outro. Cara, forte. E talvez, em meio a todas as nossas contradições, aflições, inseguranças e frustrações, a gente humanamente também só insista em algum lugar porque a gente tem sentimentos que nos conectam a algo que vai empurrando. Sei lá. Não sei se vocês concordam. Leiam pra gente conversar mais, por favor. Esse livro é muito bonito, muito forte, muito triste, muito tudo junto. Li também O Iluminado, do Stephen King. E eu amei. Cara, o Stephen King escreve muito bem, eu nunca tinha lido nada dele. E a capacidade que esse homem tem de ambientar as coisas é um negócio de outro mundo mesmo. Agora eu entendo o hype infinito. Agora eu entendo por que lança tanto livro. Agora eu entendo por que quando sai livro novo o povo fica doido. Porque você não consegue parar de ler mesmo. E as histórias são muito bem construídas, porque não é só um terrorzão trash ali só por ser, e tudo bem também, acho que tem seu lugar. Mas é um horror sobre as nossas monstruosidades. Ele reveste a história do suspense e do mistério, mas ele está falando sobre o quanto o ser humano é ardiloso, o quanto o ser humano é perigoso quando se sente frágil. E a temática desse livro é sobre violência dentro de casa. E ele constrói isso, cara, de um jeito muito simbólico dentro de um hotel e... Uau, sabe? Quantas analogias podem ser feitas, quantas discussões a partir dos sustos que ele causa na gente. E olha que doideira, uma caneta vermelha estourou bem aqui. Tá? Esquisito. Li também... Ai, gente, eu vou falar que eu li, tá? Porque faltam 10 páginas para acabar. E eu preciso tomar vergonha na cara. Então, quem sabe, me comprometendo com vocês, eu termine logo esse livro. Pão dos Anjos, da Patti Smith, a história da minha vida. Muito lindo. Eu amo a Patti, eu amo as músicas dela. Eu já li vários livrinhos dela. Linha M, Devoção. Gosto muito de todos. Lembro dos momentos em que eu li. São livros poéticos. O que eu mais gosto dela é que ela ritualiza absolutamente tudo da vida dela. E eu me identifico. Porque eu gosto de levar a vida desse jeito. Você vai tomar um cafezinho, você vai parar, você vai escolher a xícara, você vai se envolver com o processo de fazer o café, de escolher um caderninho, de anotar um sentimento, de se apegar a uma paisagem, de reparar numa calçada, de gostar de um cheiro e usar esse cheiro para fazer com que as memórias durem mais com ele. Eu
nossa, é muito gostoso. Parece que com a pele ela me dá uma autoridade ali para que eu tenha esses apegos na minha vida. E esse livrinho é muito cru também em relação às coisas que ela conta, são coisas muito difíceis, memórias bem impactantes. Eu também chorei muito em vários momentos do livro, porque ela conta coisas super difíceis. E aí, por conta desse livrinho, eu comecei o Só Garotos, que já é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, só que a vontade de lê-lo agora não funcionou, porque várias passagens do Só Garotos estão aqui. Ela traz mais coisas. O Só Garotos vai focar numa relação mais específica, aqui ela vai expandir isso. Só que boa parte se repete. E aí eu acho que funciona mais ler esses dois livrinhos com um espaço maior de tempo para que dê para desfrutar as duas experiências que são incríveis. Vou terminar, eu vou encarar esse fim e aí eu conto para vocês também. Reli A Visão das Plantas, terminei de ler, comentei com vocês no último vídeo. Esse livro é sensacional, a visão que tem sobre a natureza é maravilhosa, todo mundo deveria ler esse livro. E acho importante também dizer que a Djamília, por ela ser uma autora contemporânea portuguesa, ela traz aqui uma reflexão sobre a colonização e a escravidão que eu vejo pouco Portugal se envolvendo, os escritores e tudo mais. Inclusive, ao contrário, eu vejo mais uma exaltação, né? Ainda um lugar de muito orgulho pelo genocídio, muito orgulho pela história, vamos dizer assim, das navegações. Legal, desenvolveu ciência, tem que ser reconhecido esse aspecto, mas e a responsabilidade histórica de todas as dores, de todas as invasões, de todos os furtos? Isso eu vejo pouco aparecendo. E a Djamília, ela se posiciona. Por isso a gente precisa ler e conhecer mais dessa autora. Para fechar, socorro. 42 minutos. Quem que vai assistir isso? Enfim. Li também essa HQ polemiquíssima, O Papa Terrível, a história de Júlio II. Essa figura histórica absolutamente controversa. A HQ tá muito bem desenhada, eu tenho até medo de qual página que eu vou mostrar para vocês, porque é só corpos nus. Cara, que doideira isso daqui, que doideira. Nossa, só o título já é complicado, né? Porque mostra realmente esse lado complexo da história das religiões. E vai falar sobre esse Papa que, era um cara extremamente perverso, violento, ganancioso, é uma figura histórica, existiu de fato. Aqui atrás, no final da HQ, tem uma parte de documentação. E, mais gente pelada. Eu ia mostrar essa página, não vai dar. Mas é chocante. É chocante. Nossa, muito importante que a gente leia, muito importante que a gente saiba que tudo isso existiu e que o Ocidente vem disso daqui também. E li também outra HQ, Os Sertões à Luta. Essa HQ tá desenhada de um jeito, nossa, belíssimo. Tem cenas aqui que se fala, caraca, como que desenha um negócio desse? Como que alguém tem tanto talento? E vai falar só sobre a parte de A Luta, do Euclides da Cunha. E é muito legal, porque Os Sertões é uma pedrada, é super difícil de ler. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho histórico, olha isso, que coisa mais forte. Recomendo, é uma boa forma de se ambientar também na história do Brasil. E para terminar, quase 1 hora de vídeo, também li todas essas historinhas da Turma da Mônica. Eu coleciono Turma da Mônica, vou à banca sempre, escolho. Então tem aqui os almanaques, algumas historinhas de mais lá para trás, que eu também vou no sebo procurar.
E aí eu coloco nesses plastiquinhos depois que eu leio para poder preservar. Sou apaixonada por isso daqui. Turma da Mônica é o nosso patrimônio cultural. A gente deveria tirar esse estigma, de que é só para criança, porque além de tudo, as coisas que são para criança são incríveis, são super profundas, sensíveis e lindas, e nós seríamos adultos muito mais interessantes se a gente continuasse consumindo as coisas que a gente, no auge da nossa Torre de Marfim, diz que é só para crianças. E uma história melhor que a outra, tem muita metalinguagem, tem várias referências de sociedade, tem muito bom humor, as histórias